Oi povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo é o vídeo mais especial que eu acho que eu posso dividir aqui com vocês no canal, né? Que é o tour pela casa que eu vou morar. É a casa dos meus pais, é a casa que eu cresci. E aí eu queria dividir esse momento com vocês. Queria que vocês me acompanhassem esse vídeo até o finalzinho para vocês entenderem a história por trás dessa casa, que tem um valor sentimental muito grande para mim, para os meus irmãos, para minha família no geral. Tem um valor muito grande de afeto, sabe? Então, assim, vou fazer o tour primeiro pra vocês e peço que vocês assistam com carinho até o final pra vocês entenderem a história por trás dessa casa. Resolvi compartilhar com vocês o tour da casa. É uma coisa muito íntima, eu sei. Como um vídeo assim muito íntimo costuma me dar muita reflexão, eu pensei muito em dividir com vocês esse momento e aí achei que fosse a melhor coisa para vocês acompanharem, né? Porque o canal a partir de agora vai falar muito sobre reforma, sobre diário de reforma, sobre meu dia a dia, enfim. Então nada mais justo do que vocês acompanhar essa evolução da casa. A gente vai reformar, já começamos a mexer um pouquinho, vou mostrar para vocês também. Assim que eu chegar em Itaitê, vou fazer o tour de como tá a casa agora, porque essas imagens que eu tô mostrando para vocês é como estava há uns meses atrás. Sim, alguns meses atrás a gente já começou a mexer em pouca coisa ainda. Quero também que vocês tenham muita paciência, porque o Diário da Reforma vai ser em passos de tartaruga, realmente, porque sabemos que reforma e construção requer muito tempo, né? Então, vai ser uma reforma bem cautelosa, bem devagarzinho, e vocês vão acompanhar todo o passo a passo, tá bom? Esse vídeo, então, vai abrir com chave de ouro esse momento, esse novo nicho aqui do canal, que é diário de reforma, decoração, dia a dia, enfim, tá aberta a temporada de reforma do canal. Olhando da janela da frente para fora, você tem essa vista linda, que são as flores dos meus pais e esse morro. A gente é apaixonado. Essa é a frente da casa, temos duas janelas bem antigas que a gente ama, a gente é apaixonado. Meu sobrinho fazendo graça. Essa é a lateral da casa, que a porta de entrada fica aí, mas a gente mudou de lugar, vocês já vão ver. Essa é a sala bem pequenininha, toda acabadinha, sabe? Tentamos fazer um reboco, mas não deu certo. Então, vocês vão ver no próximo vídeo que a gente fez. Meu sobrinho fazendo graça mais uma vez. Essa é a porta da frente, bem antiga, bem tradicional. Minha mãe gostava desse modelo de porta. Esse é o piso, né? O azulejo chamado no interior. Só tem na sala e na segunda sala. O restante da casa é no cimento cru, né? Esse é o acabamento da casa. Era bem rústicazinha. Essa casa é bem antiga, então, desde quando foi construída, não mudou nada. A janela do lado. Esse é o primeiro quarto. E vocês reparam que o acabamento da casa é bem antigo e bem rústico, assim. Bem grosseiro mesmo. Essa casa nunca viu uma reforma assim. Só uma mãozinha de cal, bem antigamente. E por isso que as paredes são assim. Esse desenho na parede bem coberto com cal. Meu irmão que fazia. Essa janela do quarto da frente, né? Muito precária. Esse é o segundo quarto. A mesma estrutura da parede, tá vendo? Todas com reboco por fazer. Toda casa no interior que tem telhado tem essa vassoura, né? Pra fazer, vasculhar, como diz. A boa e velha cama tubular, que é das antigas, sabe? Repara que tem muita rachadura, mas é tudo assim, superficial, sabe? Não é nada que atrapalha a estrutura da casa. O telhado também é bem antigo, as madeiras bem irregulares também. Porque é muito antiga essa casa, acho que tem uns 30 anos ou mais. Esse é o último quarto, né? Que são 3 quartos. Esse quarto aqui era mais de apoio, assim, ninguém usava muito, não. Porque ninguém usava quase muito os quartos aí, né? Tinha bateria no quarto, bateria esse móvelzinho aqui de ferro. Olha, os azulejos bem caindo, o telhado bem precário, tá vendo? Muito buraco na parede. O reboco caiu e não se refez. Essa é a segunda sala, onde a gente usava como cozinha, né? Porque a gente colocava o fogão a gás dentro de casa. Olha, mais reboco caindo. Olha, a geladeira, a entrada do quarto. Uma coisa que incomodava muita gente era os acendedores, né? Interruptores. Era muito alto e bem antigos, era aqueles redondão. Então, quando a gente acender a luz e apagar, tinha que subir na ponta do pé. Olha mais do telhado. Muito irregular. Cada uma coisa de um jeito. A porta da cozinha, bem antiga também. Minha mãe gostava dessas portas assim antigas, sabe? E essa cozinha nova que a gente não usava, tinha apenas um fogão de lenha que a gente tirou também. E esse é o quintal, mas um tour do quintal eu faço futuramente, se vocês quiserem.
Eu tava ali gravando um vídeo a introdução do tour pela minha casa. E eu tive que sair pra poder encontrar passagem. Porque as meninas que estão acostumadas a viajar de avião, de ônibus, falou que é melhor ir comprar no rodoviário em vez de comprar online. Então, o que eu tô fazendo agora, indo lá. Quando chegar, tá fim de gravar, tá? Pra vocês. Voltei, meu povo. Demorei mais do que eu esperado, então tive que mudar de cenário. Já tô meio bagunçadinha, mas eu tinha que vir terminar de contar pra vocês a história, tá bom? Então, pra que você entenda todos os pontos, assiste o vídeo até o final, pra vocês entenderem todo o contexto por trás da casa. Eu sei que vendo essas imagens assim, a primeira pergunta que deve vir à cabeça de vocês é: Cida, por que a casa de vocês ficou assim, né? Desse jeito que tava aí nas fotos, né? Porque eu pedi um sobrinho meu pra fazer essa gravação porque eu não tava lá. E, gente, como eu falei no vídeo anterior, meus pais, eles são doidos por roça, né? Por zona rural, por plantação. Eles são fanáticos de verdade. E aí, lá para os meus 12 anos, quando meus irmãos e eu tivemos a idade de poder viajar, poder mudar de escola, meus pais moravam um tempo em Cascavel, que é uma cidade pertinho, onde tinha empresas para trabalhar. E morava em Cascavel 6 meses, 1 ano. Aí vinha para nossa cidade natal, né, que é onde fica essa casa, para poder passar uma semana, ver os familiares e tal. E aí a gente vinha só rapidinho, tipo, vinha, ficava no final de semana e voltava. E aí depois meus pais não quis mais morar em Cascavel, né, trabalhar em Cascavel. Veio para nossa cidade natal. E aí foram focar em roça, né, em plantação, em zona rural de fato. E o que acontece? Eu vou contar uma história para vocês que eu preciso que vocês entendam, porque muita gente tem uma imagem distorcida do que eu vou dizer agora. Eu peço que vocês entendam e prestem atenção um pouquinho. Eu vou falar em termos mais usuais para vocês entenderem, tá? Não vou colocar termos técnicos, nada disso. Vou contar assim do meu jeito para vocês tentar entender, tá bom? Existe um programa do governo, que eu não vou falar aqui as siglas porque, né, não sei se o YouTube vai barrar, enfim, porque realmente tem muito preconceito em cima desse estereótipo. Então eu não vou falar as siglas, mas vocês devem mais ou menos saber o que é quando eu for falando a história, tá? Existe um programa do governo que acontece, gente, o governo, quando vocês têm suas casas, né, seus pais, suas mães, ou vocês que estão assistindo em sua casa própria, vocês sabem que tem que se pagar IPTU, né? Quem tem roça grande, os fazendeiros que têm roça grande também, tem que pagar um imposto sobre aquele terreno, já que ele tem ali, tá usando, tem que pagar. O que acontece? Muitos fazendeiros têm esses terrenos, essas propriedades imensas, não utiliza para plantação, não faz nada que tem que fazer, né? Deixa a terra lá inativa. E aí, mas você pode falar assim, mas o terreno, a roça é deles, né? Sim, gente, a roça é deles, mas eles precisam pagar esse imposto que é para o governo pegar esse dinheiro, investir em estradas, em saneamento básico, enfim, tem que se pagar. Se você tem que pagar seu IPTU, esses fazendeiros também têm que pagar esse imposto para poder, né, a cidade gerar renda, gerar emprego, enfim, gerar uma infraestrutura de qualidade para a população, né? Se o fazendeiro deixa de pagar esse imposto, não produz, deixa lá abandonado, o que é que o governo faz? Ele toma esse terreno dos fazendeiros, já que eles não produzem, tá lá improdutiva, tá lá, não está pagando um imposto que é gigantesco, né? E em contrapartida tem uma população que sedenta por plantação, sedenta por ter um pedacinho de terra para gerar renda. É o que o governo faz: desapropria esses fazendeiros, já que eles não utilizam esse espaço nessa terra, e aí divide em partes iguais para um número de pessoas, né? Um número de pessoas que têm aptidão para trabalhar. E aí o governo coloca essas pessoas lá, nesse terreno, né, divide em partes iguais. É tudo, gente, tudo legalizado, tudo tem um aval do governo. Nada do que as pessoas falam na internet sobre esse assunto é verdade, sabe? Não é nada ilegal, não é nada roubalheira, não é nada que invadiu. Tudo tem organizadíssimo por trás disso, tá? É aquele movimento que tem um bonezinho vermelho, você já sabe, né? E aí coloca as pessoas lá por um determinado tempo, né? Eu tô falando assim mais pra vocês conseguirem entender, tá? Não tô usando os termos técnicos, não. E aí, depois que tem um tempo lá que tá utilizando e tal, o governo manda recurso pra essas pessoas que tá lá, e minha mãe era uma delas, pra construir casas, pra ter moradia. Tanto que a casa que minha mãe mora na cidade, na zona rural, é essa que vocês estão vendo aí agora. Ou seja, totalmente diferente da casa do interior, da cidade, né? Que tava meio que lá sem a gente tomar conta, sem a gente morar, né? Porque a gente só vinha lá para um apoio mesmo, para médico, para ir fazer uma compra do mês, enfim. Então a gente passou aí na casa da cidade só para dormir, por isso que ficava assim. Mas tinha geladeira, tinha um fogão e tinha as camas no quarto. Obviamente que imóveis não tinha, porque a gente vivia na zona rural. E para vir estudar para a escola, tinha um ônibus que trazia todo mundo, enfim. Eu e meus irmãos estudávamos e vinha no ônibus da escola, tá?
Tô contando tudo pra você entender, presta atenção. Minha mãe foi uma dessas selecionadas para participar desse programa do governo, né? Pra poder ter o pedacinho de terra dela, já que ela era louca pra plantar. E fomos minha mãe, meu pai, um irmão meu mais velho e os 3 filhos mais novos da minha irmã, que na época era eu e mais 2, né? E a gente ficava, ia e vinha pra estudar na cidade, voltava, tudo direitinho, ônibus da escola, tudo direitinho que você pudesse imaginar. Então é por isso que a casa da cidade ficou assim, porque a gente não vinha morar, né? A gente tentou até reformar umas vezes, não deu certo, porque a reforma tinha que ser mais estruturada, né? Como vocês podem perceber, tem que tirar reboco, tem que, enfim, não mexer tipo na estrutura assim em si não, mas tirar reboco todo, trocar piso todo, telhado todo, madeira do telhado toda. Então a gente não tinha recurso nesse momento para isso, então a gente usava a casa da rua mesmo como base. E aí depois uns filhos foram indo embora, eu fui indo embora também, quando eu completei 15 anos, 16 anos fui embora. Outros também foram, mas ficou alguns com meus pais, né? E aí minhas irmãs foram morando perto da casa da rua, no fundo do lado, enfim, minha família toda ali pertinho. E aí não tinha precisão da gente dormir mais na casa da rua, já que tinha nossas irmãs do lado, com todo o conforto, com toda, né, carinho para receber. Então a gente foi deixando a casa. E aí, como vocês sabem, em 2020, quando começou a pandemia e tal, minha mãe ficava mais vindo para a cidade do que para a roça, porque a gente ficou com medo, né, da pandemia, a gente não conhecia o vírus e tal. E aí, quando chegou no meio, em agosto, quando chegou no mês de maio, a gente perdeu a nossa mãe, tá? Não foi já falei pra vocês inúmeras vezes, mas não foi por Covid, foi por outros fatores de saúde. E aí a gente resolveu que a gente ia entregar essa roça para outra família. Porque se você não quer, ou se você não tem capacidade física de produzir nessa terra, você tem que passar para outra família que está na lista de espera para que produza, para que viva da renda e da plantação que essa terra vai proporcionar, entendeu? Então, por isso, agora, em 2022, a gente tirou nosso pai da roça, passou a roça para outra família, tinha capacidade físicas, né, porque meu pai já tem 80 anos e a maioria dos meus irmãos também cresceram, constituíram família, então a gente passou para outra família e trouxemos nosso pai para a rua. O que acontece? Só que a gente quer dar ao nosso pai uma qualidade de vida melhor, então a gente já começou a mexer na casa, tá? A gente já começou a reformar a casa no básico, então é por isso que eu tô mostrando para vocês e por isso que eu tô contando esse contexto todo para vocês entenderem o porquê da casa da rua não ser tão arrumadinha quanto a casa da zona rural, tá? Por isso, porque a casa da zona rural o governo ajudou a fazer e a gente morava mais lá, então toda a estrutura que precisava de fazer de reforma e tal, a gente fazia na casa da zona rural. A casa da cidade era um apoio e depois do meio pro fim acabou nem sendo, porque a gente ficava na casa dos irmãos, no fundo do lado, enfim. Entendeu, gente? Por isso que a casa tá assim. E eu tô mostrando tudo isso pra vocês, não é porque antes eu escondia minha casa e tal, é porque antes não fazia sentido mostrar, né? O que fazia sentido mostrar pra vocês antes era coisa de cabelo, era coisa da minha vida aqui no trabalho, porque eu mostro onde eu vivo. Então eu tô mostrando pra vocês porque vocês vão acompanhar esse tour da reforma, de tudo, na casa que eu vou viver agora. Então minha vida agora vai ser lá, nessa casa, na cidade, entende? Então, por isso que eu estou mostrando pra vocês entenderem todo o contexto. Podia simplesmente chegar lá e falar, ó, gente, tô morando aqui agora, enfim, ó, põe o diário da reforma, sem mostrar como é que tava antes. Mas eu queria que vocês acompanhassem, entender essa história, porque essa casa tem apesar dela ser assim, gente, toda assim, acabadinha, a gente, filhos, irmãos, enfim, tem um carinho muito grande por essa casa, do jeitinho que ela é. Inclusive, por isso que eu fiz essas imagens, pra gente guardar essas imagens na memória de como era a casa, porque a gente tem um carinho muito especial, sabe, por essa casa. Eu fico até emocionada porque, de fato, é a vida dos meus pais, era a conquista deles, foi a conquista deles, sabe? Então, assim, com muito suor, com muita batalha. Então, nada mais justo do que eu deixar esse momento registrado aqui para vocês entenderem e para que meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos tenham um lugar onde venham buscar a memória de como era a casa antes. Tá? Então é por isso que eu tô compartilhando isso com vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido claro o suficiente. Se não, qualquer dúvida me deixa aqui nos comentários, tá bom? Peço que vocês compartilhem o vídeo com quem vocês acham que gosta desse tipo de tema, de assunto, de reforma, de história de vida mesmo. E curta pra me ajudar na divulgação do vídeo, tá? Comenta, deixa seu comentário aqui embaixo, me fala o que vocês estão achando. Enfim, dê sugestões também de que eu posso fazer na casa, tá? Quando eu chegar na cidade, na Itaitê, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um tour atualizado de como está a casa agora, tá? Que a gente já mexeu um pouquinho. Acho que você já viu lá pelo Instagram e tal. A gente já mexeu um pouquinho. Enfim, mas eu vou fazer o vídeo assim que eu chegar lá, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada pelo carinho de sempre. Eu fico toda emocionada porque depois que eu comecei a postar aqui direitinho e falar com vocês que eu tava indo embora, o apoio de vocês só aumentou. Do último vídeo pra cá, eu tinha 600 horas de visualização aqui no YouTube. Eu já estou em 1.400, 1.500 por aí, ou seja, falta menos de 400 para 2.000 horas. Então, assim, foi o quê? O apoio de vocês. Então, eu agradeço muito, muito mesmo. Por isso que eu fico até emocionada. Eu sou chorona, de fato, mas vocês têm me ajudado muito, tá bom? Então é isso. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau.